aqui com o nosso módulo 1, né, o módulo de planejamento financeiro, para a nossa questãozinha aqui, número 1. Acostumem-se sempre com enunciados extensos, tá, pessoal? A Carlos Chagas aí, que desenvolve as provas, ela tem cada vez mais nos exames colocado textos grandes, não quer dizer que os textos são difíceis, mas obviamente a gente perde mais tempo neles. Então, dica aqui já inicial para vocês, para todas as questões com texto aqui maior, comecem lendo sempre do final, né? Então, para que você já saiba do que se trata o assunto. Então, aqui já comecem do finalzinho, né? Com base nas diretrizes do processo de planejamento financeiro e nas práticas essenciais definidas pelo FPSB, a atitude da planejadora corresponde à boa execução em qual etapa do processo. Então, aqui a gente já sabe que a gente vai buscar falar sobre a etapa. Já fica muito mais claro sobre o que é a questão e a gente gasta aqui 5 segundos lendo essa última frase do enunciado. Então, vamos aqui para o enunciado como um todo. Durante o processo de expansão de um renomado escritório, o estagiário acompanha de perto a rotina de atendimento de uma planejadora financeira com certificação CFP. Ele nota que, em sua primeira reunião oficial com o novo prospect, a profissional dedica quase todo o tempo para não sugerir produtos financeiros, mas sim para definir claramente as responsabilidades de ambas as partes, a duração do compromisso, as formas de comunicação e a forma de remuneração, estabelecendo todos esses parâmetros formalmente por escrito. Com base nessas diretrizes, né, qual etapa que quer dizer essa atitude aqui da nossa planejadora? Então, vamos aqui para nossas alternativas. Vamos começar só num contexto aqui para vocês, pessoal, que é sempre importante quando vocês estiverem na dúvida e não se lembrarem, qual etapa que traz, ou esquecerem do que vocês estudaram, tentem pensar sempre na lógica. Aqui a gente está falando de uma primeira reunião, onde ela não está fazendo sugestão nenhuma e o enunciado já te deu isso como uma boa prática, e ela está definindo ali duração de compromisso, comunicação, o escopo ali básico de trabalho. Então, claramente lendo pelas justificativas aqui das alternativas, a gente já consegue entender que isso faz parte de uma trajetória inicial com esse novo prospect dela. Então, vamos aqui já mandaram aí o gabarito aí no nosso chat, parabéns aí para quem acertou, mas vamos primeiro aqui entender o porquê da etapa 1 aqui ser a resposta certa para essa nossa pergunta. Na etapa 1, ela diz claramente que vai estabelecer e definir a relação com o cliente, sendo uma prática essencial chegar a um acordo mútuo e definir o escopo do serviço antes de prestá-lo. Aqui está perfeito, né, corretíssima, que é justamente a etapa 1 do processo de planejamento financeiro, que o FPSB define para a gente, refere-se a estabelecer esse relacionamento, essa definição com o cliente. Então, antes de tudo, o escopo de trabalho ele deve ser definido. Contato, responsabilidade, remuneração, tudo que vem antes da prática de fato do planejamento, antes de fornecer qualquer serviço. Então, a nossa letra B aqui está certíssima. Vamos para as outras aqui para a gente entender o porquê que está errado. A letra A, coletar as informações do cliente, só trocar a corzinha aqui, que engloba obrigatoriamente a assinatura prévia de contratos e honorários. Aqui na etapa 2 ela está incorreta, né? Então ela vai focar já na coleta de informações quantitativas e qualitativas, identificando ali os objetivos pessoais, financeiros, etc. Mas não é a etapa primária de definição ali do escopo de relacionamento contratual. Então a gente já ignora essa daqui, também pensando só pela lógica do enunciado, já daria para eliminá-la. A letra C, etapa 3, analisar e assessorar o status financeiro, momento em que se elabora o contrato para avaliar a viabilidade de metas. Aqui também a gente não está falando de um primeiro contato, né? Então, essa avaliação da etapa 3, ela vai englobar ali o balanço patrimonial, fluxos de caixa, identificação de oportunidades e restrições, o que só é feito após o escopo lá na etapa 1 ter sido estabelecido ali de trabalho. Então, letra C aqui incorreta também. E a nossa letra D, desenvolver e apresentar recomendações de planejamento financeiro. Aqui a gente já pausa, né? Porque estou falando de uma etapa lá na frente, o próprio enunciado já disse que ela não estava sugerindo nada. Então, a nossa 4 aqui, ela está incorreta, vai se tratar lá da etapa de elaboração e apresentação do plano ali como um todo. Então,
Nada a ver aqui com o enunciado que a gente trouxe em questão. Então, a nossa número 1 aqui, bem conceitual sobre as etapas, lembrando que isso já está nos novos PDFs ali da Planejar, no final aqui eu falo um pouquinho mais, mas é importante que vocês tenham claro ali essas etapas do FPSB, porque vem questão em prova sim, sim, e é importante vocês terem cada uma bem clara ali para vocês. Mas saibam que sempre dá para seguir uma lógica no caso de dúvidas. Vamos aqui para a nossa questão número 2. Novamente, vamos começar aqui do finalzinho, pessoal, que é quando a gente está tentando entender o básico da questão. E aqui ele já traz de que estou falando de uma resolução da CVM, não importa aqui o número, podem ficar tranquilos quanto a isso, e o processo normativo de suitability, além de verificar se o cliente possui conhecimento para compreender riscos, o que mais integrante do sistema de distribuição, etc. Já estou entendendo aqui sobre o que se trata. Leitura rápida sempre desse finalzinho. Vamos aqui para a questão como um todo. Na rotina de conformidade regulatória de uma consultoria de investimentos independente, o nosso querido estagiário é incumbido de revisar os formulários de perfil de investidor, os famosos aí EPIs, sobre a supervisão atenta de um planejador CFP. Durante a revisão, ele nota que um cliente demonstrou amplo conhecimento prévio sobre o mercado de derivativos. Contudo, o supervisor explica que, sob as regras da CVM, o nível de familiaridade ou a declaração de ciência dos riscos não torna um produto automaticamente adequado. De acordo com a resolução e os processos de suitability, além de verificar se o cliente possui o conhecimento necessário para compreender riscos, o que mais o integrante de sistema deve se atentar ali para a operação seja recomendada. Parabéns aí para quem acertou no chat. Vamos começar aqui, né, sempre da nossa questão correta, né, para a gente já trazer aqui o conceito na prática, que é a nossa letra D de dado, que a resposta seria: o produto, serviço ou operação esteja adequado aos objetivos de investimento do cliente e que a situação financeira deste seja perfeitamente conferida com a operação, desculpem. Essa está corretíssima, né? A resolução ali CVM de número 30 e suas atualizações, elas determinam ali que o processo de suitability baseia-se na verificação de 3 pilares, que seria entender se o cliente, primeiro, possui o conhecimento dos riscos aplicados. Segundo, se o produto e serviço ele é adequado aos objetivos de investimento do cliente. E terceiro, a situação financeira ali do cliente ser compatível com a operação. Então, o fato ali dele ter um conhecimento muito bom não o torna apto para aquele tipo de produto ou serviço, qualquer que seja. Então, nossa letra D aqui está corretíssima. Vamos só entender aqui as demais. Opa, desculpa, pessoal. Vamos só entender aqui as demais, por que elas estão incorretas. A letra A diz que o produto, serviço ou operação seja adequado exclusivamente à tolerância de risco do cliente, independente do horizonte do tempo ou da aplicação. Aqui está erradíssimo, né? O horizonte de tempo e a finalidade são fundamentais e devem ser analisados sempre, e não havendo ali, não devendo, né, ser adequado exclusivamente, cuidado sempre com essa palavra, e independente ali de tempo, enfim. Sempre que tiver algumas palavrinhas nesse sentido, pessoal, exclusivamente, sempre, nunca, todas as vezes, qualquer palavra ali que dê essa conotação de uma regra, atentem-se, né? Aqui é um caso bem claro, tá fácil para vocês essa questão, né? Essa palavra nessa questão, mas podem ter pegadinhas ali nesse sentido. Então, não só o exceto ali é importante, mas todas as palavras que vão dar essa conotação ali de totalidade para algum lado. Atentem-se sempre a isso. A nossa letra A aqui errada, como vimos, nossa letra B. Apenas que a rentabilidade esperada da operação supere a inflação projetada, garantindo a proteção do capital contra perdas reais no longo prazo. Aqui, totalmente incorreta. Exigência aí de superar a inflação não é um requisito do processo de suitability, muito menos está na resolução 30ª lá da CVM, e a regra ela vai tratar do alinhamento entre risco e perfil do produto, e as características financeiras ali do conhecimento do investidor. Então, nada a ver aqui questão de inflação projetada, nada disso. A letra C, nossa última incorreta,
que o cliente tem o status legal de investidor profissional ou investidor qualificado, certificado junto ao órgão regulador, o que isenta o corretor de verificar a compatibilidade financeira. Aqui, incorreto também, o fato de um investidor qualificado ou profissional, claro que já denota ali um potencial conhecimento a mais do cliente, mas não exime a necessidade ali, né, do planejador, do profissional, de verificar os objetivos, compatibilidade da situação financeira, etc. Então, o fato dele ser um investidor profissional de fato, né, ter mais lá, né, os milhões que ele precisa ter, não o torna ali apto a gente se eximir ali de fazer qualquer verificação. Então, o suitability, mais uma vez, né, o viés triplo ali, o pilar triplo de verificação. Objetivos, situação financeira e conhecimento do cliente. Sem esses três estarem com um checkzinho ali de vocês, não está respaldado ali esse tipo de recomendação para o nosso cliente. Então, letra D aqui da nossa número 2, parabéns aí para quem acertou. E vamos aqui para a nossa número 3. Mais uma vez, começando aqui pelo final, confrontando essa atitude com as diretrizes do Código de Ética. Então, já temos aqui um confronto de atitude, algo relacionado à ética e responsabilidade profissional. Conclui-se que a postura do planejador foi. Então, vamos entender aqui o que aconteceu e o que isso teria a dizer ali com o nosso Código de Ética. Durante uma auditoria interna periódica, o estagiário analisa um arquivo de um planejador financeiro e descobre uma ocorrência que lhe chama a atenção. Há alguns meses, o profissional recebeu uma ordem expedida por um juiz, no âmbito de um processo judicial, exigindo a disponibilização imediata do histórico patrimonial de um de seus maiores clientes. Diante dessa determinação, o profissional CFP atendeu prontamente a solicitação da autoridade, enviando todos os dados sem avisar ou pedir autorização prévia por escrito ao seu cliente. De acordo aqui, né, com o Código de Ética e Responsabilidade que a gente está tratando da Planejar, conclui-se que essa postura foi... Vamos lá. Manda aí no chat aí quem fez. Perfeito. Estevão aí mais uma vez acertando. Vamos lá. Letra B. Correta, que vai ser a nossa alternativa aqui da questão, e vamos tratar aqui uma por uma para a gente entender o que está nas demais. A letra A aqui traz para a gente como incorreta, pois a regra de confidencialidade é intransponível e exige autorização prévia do cliente para o repasse de dados a qualquer esfera de poder. Aqui a gente já vê o que está errado. Por quê, pessoal? A confidencialidade, ela não é absoluta e intransponível, e a exigência de um caso como esse, de um processo legal com determinações judiciais, representa uma das claras exceções previstas lá no nosso Código de Ética. Então, o cliente, ele não é obrigatório, ele não é preciso o consentimento desse cliente para o repasse de informações para a autoridade. Então, nossa letra A aqui já está incorreta. Letra B. Vamos ver aqui o porquê que ela está certa. Uma vez que o código estabelece exceções, então tem que estar lá no código escrito essas exceções, expressas ao dever de confidencialidade, sendo plenamente lícito revelar dados quando for necessário responder a processos legais ou satisfazer a legislação vigente. Então, isso aqui desde sempre está no Código de Ética, né? Mesmo mudando ali os PDFs que vocês estão acostumados, essa regra ela já existia. E ela é completamente plausível, né? A nossa regra ali de número 21 do Código de Ética. O profissional, ele deve tratar as informações como confidenciais, exceto, e aí vem lá de forma muito clara, em algumas situações. Uma delas é responder a processos legais, que é o que a gente viu na nossa questão aqui hoje, mas também ali satisfazer qualquer tipo, né, de demanda em relação à legislação e documentos, regulamentações, desculpa, oficiais vigentes. Então, a entrega em resposta ali a uma ordem judicial, que é o que trouxe aqui o nosso caso, é uma atitude totalmente lícita e correta e está prevista ali no nosso Código de Ética também. Então, perfeita aqui a letra B. Na letra C, para a gente tratar aqui todas as outras, ele traz como incorreta, pois a quebra do sigilo sem a concordância do cliente só pode ocorrer em investigações caso fossem instauradas pelo COAF, e não por instâncias judiciais. Aqui, incorreto também. E a letra C aqui, né, claro, a ressalva ali vai ser para quebrar essa confidencialidade ali, não é exclusiva do COAF, e sim abranger ali outras entidades ali de processos legais de modo geral.
E a letra D, antes de passar a palavra ali para o nosso colega, seria correta apenas sobre a condição de que o profissional tivesse suspendido previamente o seu contrato de prestação de serviços com o cliente, resguardando assim a marca CFP de potenciais danos de imagem. Errada essa daqui também, não faz nem sentido, né, pessoal? Não existe nenhuma regra no Código de Ética que impõe a suspensão contratual ali de serviços para esses casos, ou o abandono do cliente, pior ainda, por conta dessa situação. Então, a letra D aqui também, completamente incorreta. Lucas, tá contigo. Boa noite, Gabriela. Uma dúvida. Eu vi uma questão no YouTube, não era de vocês, tá? Bem nessa linha, assim, mas aí eu fiquei na dúvida. Entendo que em questão de uma ação judicial que eu posso compartilhar, mas no caso ele falava que o planejador ele era funcionário de um escritório ou algo do tipo. E o superior dele pediu informações do cliente, né? Ele pode passar normalmente por ser um funcionário, como você tem alguma ideia nessa linha ou não? Em termos de código de ética, desde que tenha autorização ali por escrito. Pelo E aí, cliente. por escrito, sim, esse por escrito já foi pegadinha ali da prova em exames anteriores, tá? Então, isso está bem claro no código e é como se fosse um escritório, por exemplo, de assessoria. Vamos trazer para um caso normal. E eu sou assessora e você também, Lucas. Eu tenho aqui as informações do meu cliente. A gente trabalha Uhum. junto, confio super em você. Mas o meu cliente, ele não me autorizou a te passar nenhuma informação relacionada a ele. Então, Uhum. desde que tenha essa autorização, né, pode ser passado para um colega, para um superior. A pegadinha dessa questão aí provavelmente era pelo fato de ser um superior, né, pelo que você está me trazendo ali. É, mas a confidencialidade ali, o contrato, ele é com o cliente, né? Então, tendo um contrato, Gabriela, Lucas, você enquanto cliente, eu só posso repassar essas informações para qualquer outra pessoa, salvo essas exceções ali, judicial, etc., se tiver essa autorização ali por escrito, tá? Então, provavelmente, a pegadinha ali da questão que você viu deve ser essa, não tenho certeza, né? Como você comentou, Era nessa linha, era nessa linha. era, né? Mas é nesse sentido, tá? O código de ética, ele é bem claro ali em relação a isso. Tá, obrigado. Respondido? Maravilha. E essas questões, pessoal, em relação ao código de ética, para quem já era aluno aí no ano passado, né, sabe que eu sempre trouxe muito essa questão aqui de PDFs, enfim, principalmente do código de ética, porque são palavrinhas ali, né, um por escrito, um etc, assim, essas coisas pontuais que pode vir uma pegadinha na prova também. Então, os próximos laboratórios desse tema eu vou tentar trazer mais nessa linha para vocês, né, um exemplo aí do que o Lucas deu, é legal de trazer também, mas qualquer outra dúvida aí, vocês levantem a mão, por favor. Vamos aqui para a nossa número 4, a última aqui do módulo 1 de hoje. Conforme as metodologias do PLD, né, a prevenção aí de lavagem de dinheiro que a gente conhece em todas as certificações, e de combate a crimes financeiros, esta fase descrita caracteriza conceitualmente como. Então, aqui é uma clássica questãozinha para a gente poder identificar qual é a etapa, mas qual que é o motivo dela estar aqui para vocês hoje? Por dois motivos. O primeiro é de que muitas vezes vocês vão ver questões com um texto muito grande, mas é uma questão extremamente simples, como é o caso dessa daqui que a gente vai ver hoje, que com certeza vocês já viram em CPA, CEA, certificado Ancora, enfim. Mas um outro motivo também são os nomes em inglês. Quando a gente pega certificações mais simples, vamos falar assim, do mercado, né, Ancora, etc., o nome normalmente ele vem ali em português. No CFP, até por se tratar de uma certificação internacional que vocês estão prestes aí a conquistar, podem vir ali a pedido de demandas ali da Carlos Chagas, tem vindo alguns temas em inglês de outros módulos também. Então, eu quis trazer para vocês aqui hoje, né, já que consta lá no material de estudo oficial do CFP, como que viria aqui em inglês para vocês, para caso aconteça, tá lá no material de estudo oficial da Planejar, então a gente tem que estar ciente desses nomezinhos ali também. Então, deixei os dois para que fique claro para vocês, né, que o objetivo é de estudo, mas já gravem aí esses nomezinhos, caso venha na prova, vocês já sabem do que se trata. Para quem tem facilidade com o inglês é muito mais simples, mas para quem não tem, eu quis trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Na instrução de um treinamento voltado à PLD, né, prevenção de lavagem de dinheiro, o estagiário estuda minuciosamente os esquemas clássicos adotados por criminosos para mascarar recursos ilícitos. O instrutor descreve um estagiário
do crime em que ocorrem sucessivas e complexas transações financeiras. O criminoso realiza transferências eletrônicas pulverizadas entre diversas contas, compra e venda rapidamente de ativos financeiros em diferentes jurisdições e utiliza empresas de fachada. Tudo com o único objetivo de dificultar o rastreamento, afastar o dinheiro de sua origem e despistar órgãos de controle. Clássico, né? Que a gente já conhece aqui da PLD. Conforme a metodologia, em qual fase ali estaria descrito. Aqui, eu acho que já devem ter mandado aí bons acertos no chat, mas a primeira etapa, que seria em português, né, a ocultação, também conhecida ali com essa layering, né, que eu quis trazer para vocês, é a etapa que caracteriza ali por transações complexas e múltiplas movimentações, que a ideia é realmente ali de ocultar. Então, transferências e conversões em outros ativos, enfim, objetivo de quebrar a evidência, né, e dificultar ali qualquer tipo de rastreamento. Então, letra A ali, o ocultação de fato. Acho que isso é muito tranquilo para vocês em termos ali da definição, mas vamos passar aqui para as outras para a gente ver também. A colocação, né, ou placement, que seria aqui a nossa letra B, vou trocar a corzinha, por que ela estaria aqui errada? A colocação ela é a primeira etapa do processo, né? O próprio nome já diz, é quando a gente coloca o recurso ali com a primeira vez, consistindo no momento em que esse dinheiro entra no sistema financeiro. Então, por exemplo, né, vê vários casos ali em que se inicia, né, de uma forma aparentemente lícita e depois, lá na etapa de ocultação, é que vai se mostrando ali esse objetivo de lavar dinheiro, é essa ideia, né, pessoal? O quanto que você movimenta ali para que saia limpo. Então, a letra B aqui também está errada, é só a primeira etapa de colocar o recurso na economia. A letra C, integração, né? O inglês aqui já fica mais fácil nessa. A integração é a fase final. Depois de tudo isso que aconteceu lá na ocultação, que é a nossa resposta certa, o recurso ele é introduzido na economia, entre aspas, de forma normal, e não essas movimentações frenéticas, enfim. A ideia é que ele se aparente lícito depois disso tudo, que é quando se integra ali o recurso novamente. E a letra D, né, adequação ou suitability, aqui não tem nada a ver, né, com as etapas que a gente já conhece, refere-se ali só a perfil de investimentos ali, adequação de perfil de investimentos do cliente, nada a ver com a PLD aqui, no sentido de colocação, ocultação e integração, tá, pessoal? Então, letra D aqui, errada. O que se trata, de fato, do processo seriam aqui as letras A, B e C. Vamos aqui para o nosso módulo 2, gestão financeira. E aqui foi a divisão que a gente teve, né, do nosso querido CFP, dividir ali os módulos, alguns assuntos, e fez mais sentido, pensando ali conceitualmente essa divisão, então tende a ficar mais claro ali para vocês na prova. Vamos lá, novamente aqui, lendo pelo final a nossa número 5. De acordo com as normativas de planejamento financeiro aplicáveis à estruturação do balanço patrimonial, já sabemos que é sobre isso, como as faturas de cartão de crédito e as aplicações de caderneta de poupança devem ser estritamente classificadas respectivamente, então nesta ordem. Aqui é legal vocês começarem a ter essas familiaridades, pessoal, porque tem sido comum a gente ver essas questões lá na prova de vocês, trazendo a ideia de testar o conhecimento de vocês dessa nomenclatura. Então, o que seria o passivo não circulante, ativo não circulante, passivo circulante, ativo circulante? Então, a gente fica muito com uma ideia ali do desenho do balanço em si, mas quais são os itens que constam, né, normalmente ali no planejamento financeiro em cada um deles? E aí já trago uma dica aqui para vocês em relação a essa, né, que pode ter sido ali dúvida para alguns ou alguns aí terem errado. Joguem lá no buscar questões de vocês dentro da plataforma o tema aqui de balanço patrimonial. Quando vocês jogam dessa forma, vai aparecer essa questãozinha aqui que a gente está montando hoje, né? Ela sobe para a plataforma em até 2 dias, mas vão aparecer também ali outras de balanço patrimonial. Algumas ali do professor Germano que são bem bacanas, e é legal vocês verem ali exemplos diferentes, para que isso fique mais claro para vocês no dia do exame. Então, vamos lá. A organização técnica do balanço patrimonial pessoal é a estrutura fundamental sobre qual o planejador constrói seus diagnósticos, perfeito. Ao auxiliar um executivo a listar todos os seus bens e direitos, o estagiário precisa classificar adequadamente as informações coletadas
para que o cálculo dos índices de liquidez faça sentido. O executivo em questão possui uma residência onde mora com a família, uma carteira de ações focada em formação de patrimônio, visando a aposentadoria, o saldo devedor de um financiamento desse imóvel, que se estende por mais de 20 anos, e, por fim, o valor aplicado na caderneta de poupança para imprevistos e a fatura do cartão de crédito do mês vigente. De acordo com as normativas, né, em relação à estruturação do balanço patrimonial, aqui, como a gente leu no início o que ele queria trazer, ele deu um monte de informação de carteira de ações, de residência, etc. Mas tudo o que ele quer saber é sobre a fatura do cartão de crédito e a aplicação ali da famosa caderneta de poupança. Então, vamos lá. Trazendo aqui a resposta para vocês, né, a nossa letra B de bola, por que ela está correta? Quando a gente fala ali de fatura de cartão de crédito, me arrisco a dizer que todo ou 99% dos balanços patrimoniais pessoais vão ter a fatura do cartão de crédito, né? É muito comum a gente utilizar. Elas vão representar ali dívidas com exigibilidade, de curto prazo, abaixo ali de 12 meses. Então, ele é classificado como um passivo circulante, com essa ideia ali de estar circulando no momento, né? É uma dívida, um passivo, e está circulando no momento, é algo recente, abaixo ali de 12 meses. Então, a gente já classifica aqui o passivo circulante como a nossa primeira para o cartão de crédito. Já a caderneta de poupança, ela representa ali um recurso com liquidez imediata, né, disponível para um uso ali no curto prazo. Independente de ser boa ou não, é o objetivo dela. E ela deve, por esse motivo, ser caracterizada aqui como um ativo circulante, que é de curto prazo também. A mesma ideia do circular, né, pessoal? Estou falando de uma aplicação ali com liquidez, então ela está circulante, ela está em movimentação ali a qualquer momento se eu precisar. Por isso aqui a nossa letra B de bola. Vamos só passar aqui pelas nossas outras aqui, que seria a nossa letra A, deixa eu só tirar a corzinha. Passivo não circulante, que aqui estaria errado, né? A gente está falando de uma dívida de curto prazo, então seria aqui o passivo circulante, e aqui o ativo não circulante, a mesma ideia, né? Ambos são prazos ali inferiores a 12 meses, então eles são curtíssimos prazos, são circulantes. Por isso aqui a letra A ela é totalmente o oposto da B, é a nossa incorreta aqui, 100%. A letra C, ele traz aqui a inversão, né? Então, para quem ele não se atentou respectivamente, poderia confundir com a letra C simplesmente por ser uma inversão das duas, mas a resposta em si ele estaria correta, né? Se não fosse, se fosse ao contrário, as alternativas. E a letra D, que ele traz aqui como passivo circulante, né? Que está correto, mas patrimônio líquido não estaria certo, né, pessoal? Patrimônio líquido ali é simplesmente a diferença residual matemática entre total de ativo e total de passivo. Então, o quanto que você tem de bens e o quanto que você tem de dívidas, um menos o outro, é o líquido, né? O que sobra no final. Então, a letra D aqui, completamente errada. Joguem depois essas questõezinhas ali para vocês refletirem um pouquinho mais no dia a dia. Oi, Lucas. Eu de novo, Gabriela. Eu Vamos lá. entendi, beleza, a questão. Eu até mandei no grupo esses dias para tirar uma dúvida com o Ronaldo sobre quando fala de cartão de crédito, né? Quando que eu sei distinguir se assim, é uma compra de uma viagem, eu fiz lá 10 vezes de R$ 1.000. Essa fatura ela vai entrar no passivo, né? Não na despesa mensal, porque assim, eu gasto ou não, eu tenho aquela dívida, né? E Uhum. aí é quando fala fatura fechada, eu considero ali ela como despesa mensal, como passivo, eu acabo ficando às vezes nessa dúvida, quando fala do cartão, se é uma despesa corriqueira ou se é uma compra que já parcelada, ele gasta ou não, ele vai ter que pagar aquela dívida, entendeu? Entendi em partes, mas quando você mandou essa dúvida que você comentou no grupo, foi de alguma questão específica que você Não, trouxe de não. Eu exemplo? perguntei para Não? ele a seguinte dúvida: é quando fala de cartão de crédito. Se eu tenho um cartão e eu tenho meus gastos mensais, mercado, farmácia, sair, né? Isso se enquadra Uhum. como despesa. Ele falou que é correto. Eu fiz uma compra de uma viagem internacional de X mil em 20 vezes, né? Assim, Perfeito. eu faça chuva, faça sol, eu vou ter aquele gasto se eu gastar ou não no cartão. Nesse caso, ele falou que entrava como passivo, não como despesa, né? A despesa é como se fossem os gastos mensais no caso da viagem, como era
parcela mais longa entrava no passivo. Aí eu falei, tá, numa questão, quando fala fatura fechada, eu considero ele como despesa, como passivo, né? Eu fiquei em como diagnosticar na questão o que ele está querendo me dizer. Tá, entendi. Nesse tipo de questão, o que que vai acontecer normalmente, né, do que a gente já viu sendo cobrado, ele vai trazer ali os exemplos, vamos falar assim, né, pegando esse exemplo ali que você deu. Quando a gente estiver ali falando de curto prazo, que é esse circulante que eu comentei aqui, vai ser basicamente ali o que vai ser nos próximos 12 meses. Respondendo a primeira parte. E o que ultrapassar ali algo muito longo, né, 13 meses em diante, para a gente ter uma regrinha aqui dos 12 meses, normalmente ali ele é considerado como não circulante. Por isso que eu comentei lá no início aqui da explicação sobre esses 12 Uhum. meses. Agora, sempre que você realizar ali compra parcelada, né, seja o que for, o valor total ali a ser pago, ele vai representar uma dívida, independente do qual motivo. No balanço, isso vai estar dentro do passivo. A única coisa que você vai definir ali é se é esse curto prazo circulante ou se é esse longo prazo não circulante. Entendi. Agora, pensando ali como despesa, né? Fluxo de caixa, como orçamento. No dia a Uhum. dia ali a fatura mensal, né? Ela é registrada ali como despesa, porque é a saída de recurso de fato. Mas ele não vai te pedir ali a diferenciação em termos de questão de prova, tá? Se é ali a fatura que vai fechar daqui 2 meses, ou se é a fatura que está fechada agora, ele não vai trazer nesse ponto. Ele vai sempre trazer para você a ideia do que é tudo é despesa, porque é passivo, mas o que é circulante, o que é não circulante. Vai ser nesse sentido que vai ser cobrado. E aí você pode utilizar esses 12 meses ali como uma referência. A dívida total, de fato, né, o que vai vencer ali vai ser sempre o passivo, que impacta aqui o que a gente comentou, que é o patrimônio líquido. Vai estar lá dentro dos passivos esse cliente. A fatia mensal que você paga na fatura, trazendo o ponto que você colocou, ela é a despesa de fato. Então, não sei se eu consegui responder ali A exatamente a sua parcela, dúvida. a parcela da dívida, ela é a despesa, mas a dívida como um todo, ela é o passivo. O Ah, passivo, foi perfeito, X vezes de 2.000. Né? Porque eu perfeito. fiquei na dúvida, eu falei, tá, e se ele pede para eu calcular o índice de poupança e fala na questão, ele possui uma dívida no cartão de crédito de 30 mil. Como falou Uhum. dívida, eu já considero ele como passivo e não calculo ele, ou 30 mil em 20 vezes. Eu pego o valor que daria os 20 por 30 e coloco lá na despesa mensal. Seria isso? Para calcular um índice de No, poupança, no caso. no caso, na primeira parte que você deu de exemplo, né, considerando o passivo, você vai Uhum. considerar a dívida como um todo para fazer esse cálculo. Perfeito. Uhum. Agora, no cálculo mensal, que eu não entendi o seu raciocínio. Melhora ele aí Tá. Se para eu for entender. uma dívida de 30 mil em 10 vezes, vamos por 13 vezes, que dê lá R$ 1.000, estou chutando um valor aqui. Né? E a Uhum, dívida é 30, aí quando ele fala dívida em si, eu coloco ele no passivo. Mas ele fala, na questão, ele possui uma dívida, no cartão de 30 mil em 13 vezes de R$ 1.000, um exemplo. Né? uhum. Se ele aí e pede para calcular ali o índice de poupança, né? Eu considero a parcela do cartão como uma despesa mensal. Ou se você quiser, depois eu posso te mandar no WhatsApp mais fácil para não tomar muito mais tempo da aula. Eu quero, mas não por esse motivo, tá? Assim, eu quero ver se tem alguma regrinha ali alguma regrinha específica, porque eu nunca vi, de verdade, não nunca vi por não terem me falado. Pelas Uhum, pesquisas que eu fiz, nunca caiu numa questão misturando essas duas coisas. Mas é uhum, importante você trazer, eu quero só conferir a nomenclatura. Se tem alguma coisa ali no material de estudos tá. oficiais que ele pode trazer essa nomenclatura e trazer essa confusão para vocês. Quero que você me manda, mas eu vou. Pode mandar no privado ou no grupo, tanto faz, mas eu me comprometo aqui com os demais na aula de mandar também um resuminho sobre isso no grupo de estudos, Tá. porque é um ponto ali legal que você trouxe. Essas classificações são muito claras, o que normalmente traz em prova vai ser considerar passivo circulante ou não, acima de 12 meses, abaixo de 12 meses, mas você trouxe ali um ponto que pode ser uma confusão e eu quero só tratar ele aqui com mais cuidado, tá, Lucas? Você me Tá manda? bom. E aí eu Manda comprometo ali uma. com todos de mandar depois na aula, Tá bom. no grupo para vocês ali, essa definição bem exata, tá? Se for
acho muito difícil, mas a gente nunca vai falar impossível, né? Assim, nunca foi cobrado, mesmo com essa nova banca da Carlos Chagas. Mas eu trago para vocês ali a devolutiva disso sim. Obrigada pela contribuição. Pessoal, e se surgir mais alguma outra dúvida desse ponto, tá? Que vocês não quiserem levantar a mão, às vezes não está conseguindo aí por algum motivo, fiquem à vontade para me mandar depois também e eu volto ali no grupo com a resposta. Vamos aqui para nossa número 6, bem gigante essa daqui, e a gente vai tentar aqui a mesma estratégia de sempre, né? Para tratar aqui sobre algo conceitual, então a gente já sabe aqui que ele está buscando, né, que é o supervisor do CFP, rejeita o raciocínio aplicando os conceitos de gestão financeira pessoal. Qual a justificativa conceitual correta para a recusa da tese do estagiário? Então a gente já está sabendo aqui que foi um raciocínio teoricamente incorreto. Vamos tentar ler aqui o enunciado juntos. Compreender a finalidade teórica e a dinâmica de uso de uma reserva de liquidez é vital para não comprometer a saúde orçamentária diante das adversidades. Durante um workshop de capacitação para novos planejadores, discute-se o dimensionamento do fundo de emergência de 2 clientes que possuem exatamente os mesmos custos fixos e o mesmo padrão de vida. Beleza. Contudo, o cliente X é um juiz federal com instabilidade funcional, enquanto o cliente Y atua como prestador de serviços, né, o famoso aí freelancer, na área de tecnologia, com receitas altamente instáveis. Após o evento, o estagiário redige um memorando sugerindo que ambos devem ter exatamente o mesmo nível de estrutura de reservas em meses de despesa. O supervisor rejeita esse raciocínio, e agora a gente entende que com razão, e qual que seria a justificativa ali correta para essa recusa. Perfeito, ali, quem está mandando o gabarito é a nossa letra B de bola, mas vamos só entender aqui o porquê que as demais também estão incorretas. Na letra B, a gente entende aqui como correto de que o tamanho ideal da reserva deve ser coordenado conforme as características do capital humano e a previsibilidade da renda. Logo, indivíduos com receitas instáveis ou atuantes em setores voláteis necessitam de reservas emergenciais teóricas muito maiores que profissionais com estabilidade empregatícia. Então, quando a gente compara o mesmo custo, né, o mesmo padrão de vida, mas um juiz federal aqui em questão, que tem toda essa estabilidade ali no trabalho, com um freelancer que pode ter uma receita ali tão alta quanto a desse juiz, mas que ele pode ter ou não serviços, por exemplo, no mês ou no outro distinto, ou não ter serviços, o que seria pior ainda, a gente entende que são níveis de riscos diferentes. E aí é por isso que é tão importante ali o nosso discernimento enquanto planejadores, para entender isso, senão seria só uma conta matemática simples e não é o caso. Então, a nossa letra B aqui, ela está correta, né? A formação do fundo de emergência deve ser sempre coordenada com as características ali do cliente, considerando também essa estabilidade de renda. Então, um profissional autônomo, por exemplo, ele necessita manter uma reserva muito mais robusta, por exemplo, de 12 meses, do que um funcionário público, por exemplo, que pode manter uma reserva de 3 meses. Então, isso vai muito de caso a caso, né? Não é uma regra, mas é importante a gente se atentar ali a essas diferenciações, mesmo com o mesmo nível de padrão de vida e custos fixos. Na letra A, o dimensionamento de reserva de liquidez é inflexível, de modo que o fundo de emergência não deve estar ligado às despesas, mas exclusivamente lastreado pelo valor do patrimônio imobilizado. Aqui errado também, sempre quando vem essas palavrinhas aqui é o que eu falo com vocês para ler 2 vezes, né? Não quer dizer que está errado, mas normalmente está, que é esses absolutismos, né? E aqui a gente está falando que a base conceitual para o dimensionamento desse fundo de emergência que a gente comentou são as despesas e o padrão de vida, e não a avaliação de patrimônio imobilizado, né? Porque o patrimônio imobilizado, o que que ele é? Mais uma vez falando de balanço, bens físicos de baixa liquidez. Então, numa emergência, que é o que a gente está tratando aqui de custos de emergenciais, ter um patrimônio imobilizado, né, com uma liquidez tão baixa, para mim não faz diferença. Então, ele provavelmente não vai ser conseguido ser transformado em líquido de forma fácil. Então, aqui, completamente errado. A letra C. Ela traz que o raciocínio estava incompleto porque funcionários públicos não devem constituir fundos de emergência, visto que a sua estabilidade legal impede qualquer tipo de sinistro patrimonial, tornando a manutenção dos recursos líquidos em caixa uma estratégia improdutível e sem necessidade real. Aqui errada também,
todos os perfis necessitam de reserva de emergência, porque imprevistos acontecem. A gente pensa muito em perder emprego, né? E aí o funcionário público, teoricamente, tem essa estabilidade maior. Mas pode ocorrer uma manutenção na sua casa inesperada, um acidente, um problema de saúde. Então, o fato de ser funcionário público não elimina a necessidade dessa reserva. Então, aqui a gente entende como incorreta também a nossa letra C. E aqui, por último, né, profissionais ali com renda variável, só um minutinho, profissionais com renda variável, em que ele traz aqui a ausência, né, de folha de pagamento fixa, facilita corte de despesas. Aqui eu estou completamente colocando uma situação hipotética, né, não faz sentido eu considerar dessa forma. A justificativa aqui, ela inverte o princípio de proteção, né? Quem possui a renda instável, ele precisa de um colchão de segurança maior, substancialmente maior, do que quem possui, ele, normalmente, uma renda mais estável. Então, as despesas essenciais, elas persistem e não é uma solução que a gente vai entregar cortar as despesas, de forma alguma. A gente tem que entender como manter esse padrão de vida ali e constituir essa reserva. Então, letra B de bola aqui, certíssima da nossa número 6. Vamos aqui para a nossa questão número 7 de hoje, também uma questãozinha aqui maior, em que a gente vai falar novamente sobre termos conceituais. Aqui, aplicado à gestão financeira, eu vou tratar aqui com vocês sobre qual afirmativa explica corretamente o equívoco da conclusão e distinção exata entre os indicadores de solvência e liquidez corrente. Então, aqui a gente já entendeu que vai ter algum equívoco e a gente precisa entender quais são as definições de fato desses dois. Vamos para a questão. O entendimento aprofundado a respeito das métricas de monitoramento ajuda a evitar interpretações equivocadas sobre a evolução da riqueza. Durante uma avaliação conjunta dos coeficientes de um cliente, o estagiário constata com entusiasmo que o indivíduo ostenta um excelente e folgado índice de solvência patrimonial. Diante desse dado, ele imediatamente assegura ao cliente que não existem riscos para o próximo mês em relação ao pagamento das despesas corriqueiras e das faturas. O planejador financeiro, contudo, alerta para um possível erro de análise. Em termos conceituais aplicados aqui à gestão financeira, qual afirmativa explicaria ali corretamente o equívoco e essa distinção exata entre solvência e liquidez corrente? Vamos começar aqui pela nossa alternativa correta, que seria a nossa letra B de bola aqui mais uma vez, para trazer de fato qual que seria a explicação desses dois. Quando a gente fala de índice de solvência, pessoal, a gente vai estar falando aqui sobre mensurar a capacidade global e total do cliente liquidar todas as suas obrigações, de longo e de curto prazo, usando ali o total dos seus ativos acumulados, né, não atestando, contudo, que ele possui os recursos líquidos imediatos analisados pela liquidez corrente. Essa aqui vai apontar a efetiva capacidade de pagar as dívidas de curto prazo. Então, essa vai ser basicamente aqui a diferenciação entre as duas. A solvência patrimonial, ela avalia a viabilidade estrutural, né, e de longo prazo, relacionando ali a totalidade dos ativos contra a totalidade de passivos, basicamente isso. Então, é perfeitamente possível a gente ter um cliente que ele é amplamente solvente, né, que a gente fala, que ele tem muitos bens imóveis, por exemplo, mas ele não possui a liquidez corrente, que são aqueles ativos lá de curtíssimo prazo no ativo circulante, que é quando a gente brincou lá, né, o que está circulando agora, a tal da poupança que a gente viu ali na questão anterior, para cobrir ali qualquer dívida, né, de imediata, enfim. Então, pode ser completamente normal a gente ter esses dois cenários em um mesmo cliente. Então, quando a gente fala da letra A aqui que estaria da letra A aqui que estaria incorreta, né? O índice de solvência diz respeito apenas a potencial de geração de caixa, ou apenas aqui de novo, oriundo de aluguéis e dividendos, enquanto a liquidez foca nos salários recebidos. Ambos são incapazes de prever riscos orçamentários. Aqui completamente incorreta, né? Não se aplica aos índices citados esses conceitos, e a análise da proporção da renda passiva na renda total corresponde ali ao coeficiente da renda passiva e não ao de solvência, tá, pessoal? Então, isso aqui, correto aqui, incorreto o conceito também. Na letra C, os indicadores significam rigorosamente a mesma coisa, já entendemos aqui que está errado. O erro ocorreu porque a legislação não permite assegurar a ausência de risco sob nenhuma circunstância, devendo o estagiário apenas alterar a nomenclatura utilizada. Incorreto também, né? Solvência e liquidez corrente mensuram aspectos substancialmente ali diferentes da saúde financeira. Como comentei com vocês,
Uma vai analisar a solvência ali estrutural, de fato, né, o todo, e a imediata ali vai ser o curtinho prazo. Então, eles não são sinônimos ali, não são proporções matemáticas iguais. E a letra D, também incorreta, a liquidez corrente reflete exclusivamente a proporção de dívidas em relação ao patrimônio líquido, né, o que seria ali a alavancagem, enquanto a solvência mede especificamente as sobras mensais do fluxo de caixa e o índice de poupança familiar. Aqui também incorreto. Essa letra D aqui, ela tenta confundir todas as definições. A proporção de dívida contra o patrimônio corresponde ao índice de endividamento, né, alavancagem, e as sobras mensais, elas vão se tratar ali da capacidade de poupança, né, que é o fluxo líquido positivo que a gente chama. Então, não representa ali o conceito técnico de liquidez corrente ou de solvência, que é o que a gente pediu aqui no enunciado. Importante vocês atentarem também, isso aconteceu no exame anterior, de que, e é normal, tá, pessoal, de trazer aqui numa alternativa, por exemplo, para vocês, os conceitos corretos de um outro índice que não são os que estão sendo pedidos aqui no enunciado. Então, como a prova ali, né, a gente tem a prova em papel ali para quase todos, sempre risquem esses nomes, porque muitas vezes pode ser que venha um conceito aqui perfeito tratando de patrimônio líquido. E aí você vai ler, né, no momento ali de tensão da prova, né, de tanta coisa, e já marca ali como correta, sendo que ela está correta, mas não foi o que a pergunta da questão ali te trouxe. Então, sempre tenham esse cuidado, né, caso vocês leiam alguma definição, de rever se no enunciado aqui, quando a gente marcou, eu estou tratando de solvência e liquidez corrente, eu não estou tratando aqui de nenhum outro tema. Então, se atentem em relação a isso, questões conceituais, principalmente desses módulos 1 e 2, pode ser que caia dessa forma para vocês. Definição correta, porém não é o que está pedindo no enunciado. Já aconteceu, inclusive, de terem questões, né, na prova passada, em que as 4, obviamente uma já estaria correta, mas que as outras 3 estavam corretas também, com conceitos corretos, mas somente uma respondia ao enunciado. Então, por isso essa importância ali de marcar na prova, acho isso essencial ali para vocês, tá? Façam sempre isso. Nessas questões conceituais, principalmente. E aqui a nossa última questãozinha aqui do laboratório de hoje, que é a nossa número 8, mais uma questão aqui grandinha para a gente ler, e a gente já vai bater o olho aqui e entender que está sendo falado do sistema de amortização constante, a SAC. Importante para quem não está muito acostumado, gravar essas siglas, porque aqui eu trouxe para você sistema de amortização constante. Mas caso a prova te traga ali só o SAC, entende-se que vocês vão saber do que se trata. Assim como em alguns casos, vem lá, por exemplo, para vocês o BP, né? O que seria lá o BP? O balanço patrimonial. Pode vir assim na prova também. Então, essas siglazinhas parecem bobas, mas é importante ele só trazer esse alerta. Caso tenha algum assunto que vocês não estão acostumados e tem alguma sigla, anotem ali também que é importante gravar dessa forma também, tá? Não só o nome completo. Vamos lá. O aconselhamento relativo à tomada de crédito imobiliário exige precisão para alinhar as características matemáticas e o formato de desembolso a perfil econômico do mutuário. Palavrinha aqui mais dificilzinha, né, que normalmente é o módulo 6, que é carregado delas, mas só trazendo ali, né, o mutuário para vocês, é a pessoa que recebe por empréstimo recurso financeiro ali para aquisição de um bem. Então, no caso aqui, a gente está falando de um imóvel, né, o mutuário ali, ele vai ser responsável por esse pagamento ali do empréstimo para o banco. Ao final de um expediente focado em dívidas habitacionais, um cliente questiona o motivo de sua prestação se comportar de uma maneira bastante específica, o que gerava dúvidas sobre a constituição do seu saldo. Para facilitar o entendimento da teoria envolvida, o estagiário solicita ao CFP que descreva a mecânica básica que diferencia os sistemas de amortização. Considerando exclusivamente o arcabouço técnico, qual afirmativa define o real comportamento funcional dos juros, parcelas e principal devidos na contratação efetuada por meio do SAC, Sistema de Amortização Constante? Vamos lá. Na letra A, ele traz aqui para a gente, de forma incorreta, de que o sistema SAC, o cliente efetuará o pagamento de uma prestação fixa, rígida e uniforme ao longo de toda a vida do empréstimo, onde a parcela do principal será abatida da dívida
será abatido da dívida aumentará progressivamente a cada mês. Aqui incorreta, né? A característica de prestações físicas iguais, né, com as cotas de amortização crescente a cada mês, se refere àquela tabelinha que a gente conhece também, que é a price. A price e não a saque. Então aqui a letra A está incorreta. Na letra B, ele traz que no sistema SAC, o fluxo de devolução se dá por pagamentos periódicos apenas de parcela de juros sobre a dívida integral, enquanto a amortização completa do saldo devedor ocorre estritamente no evento único ao final do prazo, tipo bullet. Coloquei aqui para vocês esse parênteses do bullet, porque também veio aí nos 2 últimos exames esse tipo de amortização, né, que ela se dá ali num evento único. O nome disso é bullet, caso venha dessa forma na prova, vocês já sabem que bullet, né, que seria ele de uma vez só, na parte ali de inglês, para vocês terem isso aqui claro também. O bullet aqui, ele está incorreto, né, o formato de pagamento periódico exclusivo ali de juros com amortização principal, deixada para quitação concentrada ali no total, vai ser o sistema americano, tá, de amortização. Então, nesse caso do sistema americano, que também veio cobrando aí nos últimos exames, esse fluxo, ele acontece com esses juros com a amortização ali do principal, né, para no final ele ter concentrado ali apenas uma quitação, que é essa ideia aqui do bullet que a gente está trazendo para vocês. Então, caso venha sistema americano, saibam do que se trata, né, e não quer dizer ali do famoso saque price que a gente já está acostumado ali nas outras certificações. O que pode vir diferente ali do CFP do que vem num CEA, por exemplo? Trazer o sistema americano e trazer essa amortização tipo bullet, é isso. O resto é o saque price ali que vocês já estão acostumados a acompanhar. Na letra C, também aqui incorreta, né, a última incorreta, ele traz que no sistema SAC a parcela de juros incide sobre o saldo devedor crescente, significativamente na forma linear a cada mês, exigindo assim que o mutuário, né, lembra lá o contratante dessa dívida, possua uma renda residual cada vez maior no final do contrato. Aqui errado também. No saque, os juros sobre a dívida são decrescentes ao longo do tempo e não crescentes, visto que a base de cálculo, né, o saldo devedor, ele é sistematicamente enxugado ali por esses pagamentos mensais ali de amortização. E na letra A, que é a nossa, na letra D, desculpa, que é a nossa corretíssima aqui em questão, no saque, a quantia deduzida mensalmente do principal da dívida permanece invariável, enquanto a parcela de juros é decrescente pelo fato de incidir sobre um saldo devedor que diminui, vou mudar aqui a corzinha, sistematicamente, o que resulta em prestações totais declinantes ao longo do tempo. Perfeito aqui a nossa letra D de dado, né? A essência teórica ali do saque, sistema de amortização constante, é exatamente ele possuir a amortização constante, né? O próprio nome ali se dá, que é o mesmo valor de principal devolvido a cada mês. Então, visto que o saldo devedor ele recua mês a mês com essa amortização fixa, os juros que são calculados ali sobre esse saldo remanescente, né, o que sobra, vão caindo progressivamente, tornando a prestação total, a amortização mais juros, decrescente, né, ao longo ali de todo o prazo contratual, ela vai caindo. Pessoal, obrigada mais uma vez. Aguardo aí a mensagem do Lucas e boa noite aí para todos. Bom descanso.